Então, praticamente estou finalizando os testes que comecei com esse aquário na parte de resistência desses animais, desses corais e desses peixes que eu estou cultivando aqui no meu aquário. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço a dosagem do açúcar e o que eu estou usando aqui no aquário para estar mantendo ele, tá? Realmente aí o pessoal falou sobre a minha iluminação, alguns LEDs se queimaram, né, depois de quase um ano, e eu vou estar mostrando aqui agora como que eu estou dosando o açúcar e a quantidade e quantos litros eu tenho aqui para você estar usando aí no aquário de vocês. Eu diminui bastante a quantidade de açúcar e vou mostrar agora o aquário como que tá e o que eu estou usando de filtragem aí, beleza? Vocês vão surpreender com esses animais, o quanto eles são resistentes, e eu vou falar também um pouquinho da limitação deste aquário aqui, beleza? Então... eu retirei o hang-on, estava aqui, né? Com que eu tô mantendo esse aquário? Com que eu tô mantendo? Com essa bomba aqui de circulação. Não tem sujeira na água, apenas algumas bolinhas de oxigênio, né? Eu tenho uma água super cristalina, porque as bactérias fazem um trabalho dela. Se vocês foram olhar no outro vídeo, esse coralzinho aqui estava bem mal por conta do tempo frio. Minha água esquentou, né? O tempo deu uma esquentada, então o aquário voltou praticamente. Indico sim o uso de um termostato, né? Para não deixar realmente... Chegou ao extremo aqui, a quase 20 graus, e realmente o aquário sofreu bastante. Mas não perdi nada, né? O legal é isso daí, ele provou mais uma vez ser bem resistente. Eu ia falar sobre a filtragem desse aquário. Aonde que está o filtro? Tá aqui dentro, né? Eu não tenho um filtro externo, eu tenho as minhas rochas, né? Que são muitas rochas. Eu tenho aqui em média uns 40, 50 quilos de rocha, e eu garanto para você que ela dá conta da biologia que eu estou mantendo aqui dentro. Pode ver que eu tenho 4 peixes, o Yellow Tang já está com tamanho considerável, né? Ele já está grande, o meu Yellow Tang está semi-juvenil, quase, vamos dizer assim, quase um adulto, né? E eu tenho um camarão bailarino, que por sinal também é um dos camarões mais sensíveis a mudanças bruscas aí, em parâmetros, né? Tanto é que muitas das pessoas usam o camarão para fazer para saber como que o aquário tá. Se o camarão vai mal, não sobreviveu, basicamente vai tudo mal. Então houve uma queda de energia na minha residência e vou esperar a energia voltar para mim estar continuando o vídeo, tá? Minha energia ficou fraca, minha luz, ó, piscando, e já eu volto com o restante do vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a quantidade de açúcar que eu estou dosando aqui e a frequência com que eu doso esse açúcar, beleza? Pessoal, já se passaram 3 dias após a queda de energia, né, que aconteceu no outro vídeo lá. Nesses 3 dias eu acabei adquirindo um Yellow Eye, que é um Tang, que eu estava namorando esse peixe há mais de 6 meses, e pode ver ainda que ele está sofrendo ainda com o Yellow Tang, que é da mesma espécie. Tem hora que ele dá um tempo, se esconde nas pedras, mas os primeiros dias é assim mesmo. A gente não pode apavorar e tirando o peixe de cara assim não.
É um peixe de R$ 400, né? 350, dependendo da loja. Mais uma prova que o aquário sustenta peixes um pouquinho mais sensíveis, como o Yellow Tang, né? A donzela, que eles falam que é muito resistente, porém ela pega doença muito fácil, a donzela. Então, assim, uma dessas provas aí são que o aquário realmente está dando conta de manter os animais aí com saúde, crescendo, porque esse tangue estava muito pequeno, ele está crescendo bastante. E muita gente fala que tem sofrimento porque não tem o skimmer e tal, mas é super tranquilo. Eu consigo ver sim um crescimento nos peixes, eles estão se alimentando bem. Agora, como eu aproximei aqui um pouquinho mais do aquário, o Yellow Tang acha que eu estou jogando comida, e quando eu jogo comida que ele briga com o Yellow Ale, que é esse aqui, né? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui agora no próximo pedaço do vídeo. Eu dosando um açúcar e vou colocar uma água de reposição também. Vai ter muita gente para criticar o que eu vou fazer agora, mas dá certo. Eu tô fazendo isso há quase um ano e espero ajudar vocês aí que tá com dificuldade em montar o seu primeiro aquário marinho. Então vamos lá, vamos pro outro pedaço do vídeo. Eu vou tá fazendo a reposição de água, que eu vou ser bastante criticado, e também vou estar mostrando a quantidade de açúcar que jogo, beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a minha água de reposição. É uma água direto da rua. Já nem estou usando anticloro mais. E há um mito ou uma lenda, eu não sei, em cima disso, que isso poderia matar os peixes. E não só eu estou fazendo, como várias pessoas eu passei isso para frente, estão fazendo também, que é a reposição de água manual mesmo. O que acontece? Vou colocar aqui, ó. Muita gente fala assim que você tem que ter aí no seu aquário um repositor automático. Eu concordo. Muito bom o repositor automático. Você não tem que ficar preocupando em repor a água evaporada do aquário e facilita muito nessa parte de não ter que ficar colocando água. Há quem diz que quando você coloca muita água, igual eu coloquei aqui, quase 1,5 litro de água no aquário, dizem que o seu pH pode baixar e matar todos os seus peixes. Bom, estou fazendo isso já há quase uns 6 meses, eu estou colocando essa água, minha bombinha de reposição queimou, então é assim que eu coloco a água. Não estou usando mais o anticloro, porque até eu vi um vídeo do Alberto, o Alberto Barcelas, que quando às vezes ele viaja, ele liga a água direto da rua. Então a quantidade de cloro depositada aqui é muito baixa diante do volume do aquário. Então não vejo por que usar o anticloro. Poderia sim usar o anticloro, mas já não estou usando e está dando certo. Os corais nunca sofreram essa reposição de água. E minha água aqui do TDS dela dá quase o meu TDS aqui dá quase 200. É uma água bem carregada de mineral, mas pra mim tá fazendo super bem para os peixes aí, beleza? Então vamos lá para mais um pedaço do vídeo, que é mostrar a quantidade de açúcar que eu doso e por que eu doso o açúcar no aquário. Eu coloco o açúcar, eu vou falar as dimensões do meu aquário. Ele tem 80 centímetros por 45 de altura por 40 de profundidade. Deve dar ali, depois eu vou somar, mas em média uns 160 litros, 180 litros. Eu vou somar certinho. É só dividir os valores, vamos supor, 80 vezes 45 vezes 40, acho que vai dar uns 160 litros. Eu não tenho uma calculadora aqui para somar certinho, mas é mais ou menos isso daí. O que eu doso no aquário de açúcar é uma pitada, olha, uma pitada que cabe no dedo. E eu não coloco ele
em cima dos corais. Eu gosto de jogar no cantinho, aqui onde a água é mais parada aqui. Ó, tá aqui, eu vou jogar aqui. Pra quê? Porque uma vez esse açúcar caiu em cima dos meus zoanthos e acabou queimando ele. Não sei porquê, mas eu jogo lá naquele cantinho lá. E essa é a dosagem de açúcar que eu jogo durante 3 dias da semana. Tem vezes que eu esqueço de colocar, não é sempre não. Mas eu tento colocar sempre 3 dias da semana esse açúcar, tá? Por que eu coloco açúcar no aquário? O açúcar é uma fonte de carbono como a vodka, como o vinagre. O diferencial dela é que ela tem glicose e ela também tem a sacarose, que é uma parte do açúcar que dizem que fazem muito bem para os corais, que até eles conseguem alimentar. Nem tanto, quando eu coloco açúcar, daqui 40 minutos meus corais vão todos se estender mesmo para tentar captar esse açúcar. Então acredito que eles também se beneficiam desse açúcar diretamente, né? O que esse açúcar vai fazer no aquário? Esse açúcar vai ele vai gerar essa fonte de carbono para as bactérias. Elas vão se proliferar e nessa proliferação ela vai começar a comer amônia, comer nitrito, comer nitrato, né? Ela vai comer fosfato, ela baixa tudo. Os níveis da última vez que eu levei na loja, tava tudo baixo, tava tudo bom, sabe? Amônia baixa, nitrito baixo, quase zerado, nitrato quase zerado, o meu nitrato. Isso é muito bom pro aquário, tanto é que eu não tenho algas no meu aquário, né? Tanta gente usa um filtro deionizador, um filtro de reversa osmose para não ter alga. Eu não uso e também não tenho. Umas alguinhas verdezinhas, isso é normal, isso todo aquário tem, né? Essas alguinhas verdinhas, mesmo aqueles aquários tops, você vai ter alga verde no seu aquário. O que mais incomoda o aquarista aí são as algas verdes, filamentosas, né? Isso realmente eu não tenho nem um focozinho, não tenho nada no meu aquário. Então é por isso que eu doso o açúcar, e eu dosando o açúcar eu consigo me livrar de alguns probleminhas que eu posso ter no aquário. Com o que eu estou mantendo esse aquário? Vocês não vão acreditar, falei no outro vídeo, somente com essa bomba nacional aqui, tá? É uma bomba de filtro mesmo, eu estou usando ela como circulação, e vocês podem ver que eu não tenho mais nada no aquário, não tenho furo, não tenho mais nada. Pode ver que eu tô cheio de alga calcária como qualquer outro aquário. Embaixo aqui tem só 2 galões que estão secos, que eu faço a mistura do sal. Quando eu faço as TPAs, as minhas TPAs agora estão muito mais demoradas por conta do açúcar, então eu acabo economizando sal. Como o meu cálcio não baixa, magnésio, já medi também, não baixa, ele consegue ficar numa frequência boa, então eu quase não faço TPA. Então é isso aí, galera. Finalizar o vídeo mostrando aí para vocês por que eu uso açúcar, lembrando também que nos primeiros 3 meses de aquário seria legal você fazer uma TPA semanal. Depois que ele for amadurecendo, depois que ele for ficando um pouco mais com mais bactérias, você pode diminuir essas TPAs aí usando somente o açúcar, beleza? Já está aí por uns 6 meses eu dosando o açúcar e realmente eu tive um ótimo resultado. Consegui ter uma estrutura de água doce com água salgada. Isso para mim é o que mais me chama atenção nesse aquário. Se você fosse me pedir uma orientação para montar um aquário, eu falaria para você montar um aquário com skimmer, com SUMP, com mídias, mas eu tô provando aqui que dá para fazer sem também. Pô, se dá para fazer sem, então se eu fizer com SUMP, então vai ficar muito melhor. Então isso prova
que não é difícil, tá? Basta você ter um pouquinho de dedicação, estudar um pouco, pesquisar na internet, você vai conseguir ter o seu pequeno rifle aí dentro da sua casa. Estou com alguns LEDs queimados, né? Uns 4 LED azul, por isso que está mais amarelado aquela parte de trás do aquário. Tive que usar uma luminária auxiliar de caseira mesmo, então ela tá fazendo a parte branca, e meus LEDs acabaram respingando nele ali, e eu acabei perdendo os LEDs brancos, então ficaram mais os azuis. Então, galera, voltei, tá? Voltei a fazer vídeo, voltei a pesquisar mais para vocês, e a gente agora vai tentar partir para um outro pedaço que são os LPS. Nunca coloquei LPS e vamos ver como é que sobressai aí os LPS mais resistentes. Então vamos ver até onde esse aquário consegue manter alguns animais. Beleza, galera? Então um abração aí, até o próximo vídeo.